Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ensaios de Física. Quem não for inscrito, ajuda se inscrevendo e compartilhe com os amigos. Deixe aquele like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ensaio de Física. Hoje conversaremos um pouco sobre atrito, um dos grandes responsáveis por nossa movimentação física. Se você for agora em um dicionário, verá que atrito quer dizer fricção entre dois corpos, quando um roça no outro. Quando uma criança corre e cai no chão, ela se arranha por conta da força de atrito entre o chão e sua mão e joelho. Esta memória que muitos temos de atrito não é muito boa, mas tem muitas coisas legais que a força de atrito faz de bom por nós. Queremos refletir sobre isso neste episódio. Você pode experimentar a força de atrito quando esfrega suas mãos. Você deve sentir que uma mão puxa um pouco a outra. Isto acontece porque a força de atrito é uma força de cisalhamento. Isto quer dizer que a força de atrito é um tipo de tensão gerada por objetos que se movem em sentidos opostos. Forças de cisalhamento, como a força de atrito, só atuam na direção oposta ao movimento. Se você empurra um sofá, a força de atrito atrapalha você, mas não faz o sofá subir ou descer. Existe uma outra classificação para as forças em física. Existem dois tipos, as forças de contato e as forças de campo. As forças de contato ocorrem quando a força só acontece quando os corpos estão em contato direto entre si. Como quando você pega uma colher, abre a geladeira ou empurra o armário. As forças de campo podem atuar a uma certa distância, como acontece com a atração entre ímãs e a força gravitacional. Já percebeu que quando a gente pula, nosso planeta continua nos puxando para baixo, mesmo sem tocar na gente? Pois bem, isto ocorre porque a gravidade é uma força de campo. Bem, para você, a força de atrito pode ser considerada de contato ou de campo? Como não é possível esfregar dois objetos à distância, podemos ter certeza que a força de atrito é uma força de contato. Mas será tão simples? Voltaremos a esta questão no finalzinho do vídeo, tá? Normalmente, o atrito é acompanhado com sons irritantes e um aquecimento dos objetos. Para entender estas coisas, precisamos ir para um nível microscópico. Todos os objetos possuem certa dureza e também uma certa rugosidade. Olhando bem de pertinho, todos os objetos possuem pequenas montanhas e vales em suas superfícies. Quando esfregamos dois objetos, estamos atacando as montanhas de uma superfície, esfregando elas contra as montanhas da outra superfície. Deu para entender? Esse lixamento pode quebrar as pequenas montanhas que aquece e gera vibrações que podemos escutar como um ruído bem chato. Para entender melhor, vamos analisar um estudo de caso. Pense em um armário parado que precisa ser deslocado durante a faxina. As forças que atuam no armário são a força-peso, que puxa ele para ficar junto ao planeta, e a força normal que o chão exerce, impedindo que o armário afunde. Estas duas forças mantêm o armário em equilíbrio e é por isso que ele nem afunda e nem é lançado para os céus. Agora suponhamos que você aplique uma força tentando empurrar o armário para frente. Se o armário não sair do lugar, isso indica que a resultante das forças é nula. Então deve haver outra força que se opõe ao movimento do armário. E essa é justamente a força de atrito. É neste ponto que podemos aprofundar um pouco mais nossa discussão. Existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático ocorre quando as superfícies analisadas estão em repouso. Quando você empurra o armário e ele não se move, é porque uma força de atrito impede ele de deslizar no chão. Esta força de atrito estático é variável, aumentando de valor à medida que você empurra o armário. O atrito estático sempre tenta equilibrar as forças que tendem a colocar o corpo em movimento. No entanto, a força de atrito estático tem um valor máximo e é por isso que você já deve ter conseguido arrastar algum objeto no chão. Quando o objeto entra em movimento, a força de atrito se torna cinética, que também pode ser chamada de força de atrito dinâmico.
Quando um objeto desliza sobre uma superfície, a força de atrito é praticamente constante, o que quer dizer que não muda com a posição, a velocidade ou a aceleração do objeto. Resumindo essa história, existem dois tipos de força de atrito. O atrito estático impede o objeto de começar a deslizar e tem valor que se ajusta a quem empurra. A força de atrito dinâmico é constante. Vamos ao exemplo para deixar mais claro. Suponha que inicialmente eu tento empurrar um bloco cuja força de atrito estático máximo com a superfície seja de 30 newtons. Nesse caso, o bloco não vai se mover até que eu empurre com uma força maior do que 30 newtons. Quando ele desliza na superfície, uma força de atrito cinética começa a atuar, com uma força constante que normalmente é menor do que os 30 newtons de antes. Se você é um ouvinte atento, deve ter notado que eu disse no início do vídeo que o atrito é um dos grandes responsáveis por nossa movimentação física. Acabamos de ver que a força de atrito se opõe ao movimento ou à tendência do movimento. Então, como pode ser isso? Confuso, né? Mas vou explicar melhor. Vamos refletir no ato de caminhar. Quando estamos andando, aplicamos uma força empurrando o chão para trás. É como se estivéssemos nos arrastando no chão, mas usando os pés ao invés das mãos. Este esfregamento do pé no chão empurra o chão para trás e os nossos pés para frente, empurrando toda a pessoa para frente. Se não tivesse a força de atrito, nós simplesmente ficaríamos deslizando no chão sem sair do lugar. Vemos um exemplo disso no filme A Era do Gelo, em que o Sid, a preguiça, tenta andar sobre o gelo, mas como o atrito entre o chão e a pata dele são desprezíveis, ele não sai do lugar. Legal, né? É graças ao atrito que podemos nos deslocar para lá e para cá no mundo. Por último, e não menos importante, vamos analisar a matemática da força de atrito. Na verdade, é bem simples de entender e você pode valorizar ainda mais a força de atrito depois de entender esta parte. A força de atrito estático máxima é proporcional à força normal. Simples assim. Calma, mas o que é força normal mesmo? Vamos pensar um pouco. Se você quer empurrar um armário, já notou que é mais fácil fazer isto com ele vazio do que com ele cheio, não é mesmo? Isto ocorre porque a força que o chão faz para impedir que o armário afunde é menor quando o armário está vazio. A força normal é a força que está comprimindo um corpo no outro, e faz total sentido o atrito ser maior se os objetos estiverem sendo apertados um contra o outro, não é mesmo? Quanto maior a força normal, maior o atrito e, consequentemente, maior a dificuldade de empurrar o armário. Vamos a um exemplo final que você vai conseguir entender tudo direitinho. Pegue uma caneta com uma das mãos. Pegou? Pois bem, a sua mão comprime a caneta, e isso é o que chamamos de força normal. Esta força impede que sua mão entre na caneta. Se você usar a sua mão para puxar a caneta, vai perceber com muita facilidade que se você apertar mais a caneta com uma mão, mais difícil vai ser tirar a caneta com a outra. E isto nada mais é do que uma verificação de que a força de atrito aumenta com a força normal. Não é demais? Agora podemos retornar à discussão do meio do vídeo sobre a força de atrito ser uma força de contato. Quando analisamos a nível atômico, as coisas ficam bem interessantes. Um átomo é um objeto que normalmente se pensa ser circular e rígido, mas não é bem assim. O átomo possui um núcleo duro e uma eletrosfera por onde circulam os elétrons. O mais impressionante é que o espaço entre os elétrons e o núcleo é vazio. Você pode imaginar os átomos como minúsculas bolinhas praticamente vazias, mas que não podem se encostar por causa de forças eletromagnéticas. Os átomos não se tocam, sabia disso? Na verdade, a nível atômico não existe forças de contato. Tudo é força de campo, seja gravitacional, eletromagnética, nuclear ou radioativa. Neste ponto de vista, a força de atrito é uma maneira de como vemos o resultado das forças eletromagnéticas que atuam entre os átomos dos corpos. Pois é, a força de atrito pode ser bem confusa, mas é muito importante para o nosso dia a dia. Imagina só que louco seria viver em um local sem nenhum atrito. Confesso que deve ser muito massa, mas dá um pouco de medo de perder os freios. Enfim,
Espero que o atrito tenha ficado claro para todos. Um grande abraço e até a próxima! Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram, Ensaios de Física.